Boa noite, pessoal! Bem-vindos ao Acorda Alice, nosso encontro semanal maravilhoso, toda quarta às 18. Bom, hoje eu vou conversar com a Maria Cláudia, desculpa, que é uma maravilhosa. Ela vai dividir com a gente a história dela e como que ela, durante a história dela, ela foi aprendendo muita coisa e hoje ela usa justamente para ajudar outras mulheres. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Gente, olha, a história dela é muito bacana. Oi, Ceciele, Érica, bem-vinda. Ju, Camila, Nath, Marcelo. Obrigada, pessoal, vocês estarem aqui. Paulinha. E aí, como é que vocês estão? Me esperar aqui, deixa eu mandar um convite para ela. Saudade, Ceci, tudo bem? Bruna, aqui a Cláudia entrou. Bem-vindas, bem-vindos, obrigada por vocês terem vindo. É um prazer receber vocês aqui. Vamos lá, Maria. Recebeu o convite, Maria? Tudo certo? Tudo bem, Maria? Tudo ótimo, Carol. Obrigada por ter aceitado o convite, dividir aí com a gente essa história maravilhosa que você tem. Eu não vou demorar muito, porque eu sei que você tem muita coisa para passar para a gente, muito conteúdo. Gente, a Maria é uma mulher riquíssima, já viveu muitas aventuras aí pelo Brasil. Bom, Maria, se apresenta para o pessoal e depois eu queria que você contasse um pouquinho, assim, desde a sua infância até o momento onde você escolheu a advocacia e como foi o início da sua vida profissional. Eu vou tentar levar assim inicialmente, aí a gente vai vendo o ritmo e como que vai acontecendo aqui, tá bom? Tá ótimo. Carol, e todas, né? Sejam bem-vindas. Eu estou muito honrada com o convite, né? Estou bem honrada mesmo. Acho lindo o trabalho que você está fazendo com a Acorda Alice. E eu sou Maria Cláudia Cabral, eu sou uma mulher como outra qualquer, na verdade, que tem sonhos, tem desejos, né? Que já errou, já caiu, já levantou, já casou, já descasou. Eu costumo dizer que eu sou uma mulher pós. Eu sou pós-casada, eu sou pós-advogada, eu sou pós-atriz, eu sou pós-serviço público federal, eu sou pós tudo isso. Eu sou pós-católica, pós-evangélica, pós-kardecista. E por que eu digo que eu sou uma mulher pós? Porque tudo isso é contido em mim. Eu não deixei de ser essas coisas. Essas coisas estão em mim, né? Esses aprendizados estão em mim. E por que eu digo isso, né? Porque toda a minha história, eu acho que é por isso que você, Carol, tá pedindo para eu contar desde lá do começo. Porque olhar para minha história é perceber que cada coisa que aconteceu fez quem eu sou hoje. Então, lá na infância já começou assim, né? Os primeiros 7 anos de vida, 10 escolas. Pois é, eu achei incrível, né? Porque eu tenho 2 filhos e assim eu vejo o quanto que para criança é difícil, né? Qualquer movimento mais brusco. E eu imagino o que deve ser isso deve ter sido para você, mas também o quanto isso te ajudou a ser essa mulher forte, né? A não ter tanto medo assim do inesperado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua qualidade. Eu sinto que, e hoje como adulta eu vejo isso, né? Teve várias fases dessa percepção. Então, o primeiro momento, para mim era normal. Eu não conseguia conceber como criança um mundo diferente daquele. Era o único mundo que eu conhecia. Um mundo em que eu saía de férias, ia passar férias de verão na casa da minha avó em Fortaleza e não voltava. Gente, Porque foram 10 escolas quando diferentes. eu vinha de férias, eu ia para uma outra cidade. Em 7 anos, não é isso? Desde os 7 anos, a vida inteira, até os... Deixa eu ver quando que eu cheguei em Brasília. Eu cheguei em Brasília aos 16. Até os 16 anos foi desse jeito. Então, o que acontecia? Eu saía de férias, eu saía de uma casa, com uma vizinhança, numa escola, com amigos. E quando as minhas férias de verão acabavam, eu ia para uma outra cidade, numa outra região, uma outra casa,
uma outra escola. Minha mãe, eu tive a felicidade de ter uma mãe que intuitivamente preparava um ambiente seguro para nós, para mim e para minhas irmãs. Então, quando eu chegava, Quantas, Cláudia? Vocês eram em quantos? nós somos três. 3 meninas e Três seu pai e meninas. sua mãe. Isso. Quando a gente chegava, a minha mãe já tinha redecorado o quarto. Coitado do salário do meu pai, porque ela redecorava, criava um quarto novo. Os uniformes escolares da nova escola já estavam sobre a cama, os livros já estavam encapados, a casa já estava toda decorada, toda um ambiente seguro para receber essas crianças, essas adolescentes, né? Então, eu acho que naquele momento era algo que era meio natural. Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa estranha nesse meu modo de vida aos 14 anos. Dos 12 aos 14, eu morava em Salvador. Não sei se tem alguém de Salvador aqui na audiência. Eu morava em Salvador, então a minha puberdade, a minha adolescência e a primeira grande crise da vida da mulher acontece na adolescência, né? Quando a gente tem primeira menstruação, começa a ter interesse por meninos, essas coisas todas, primeiros beijos, aquela história toda. E aí a gente morou 3 anos lá, eu fiz vínculos, era representante de turma, era presidente do Grêmio na escola, aquelas coisas todas. E de repente, já tinha o primeiro namorado, e de repente eu tenho que ir embora. Ai, gente, tadinha. Não Aí foi fácil. eu comecei a perceber, aí não foi fácil. Porque eu falei, eu parei e falei assim, mas por quê? Por que eu tenho que ir embora? As pessoas não vão embora, por que eu vou? Finalmente, assim, fincar no lugar, porque você fez faculdade de Direito, não foi? Foi. E aí você precisou pelo menos ficar 4 anos aí nessa cidade. Onde foi? Por que o direito? Agora vamos começar a introduzir a Maria profissional e todos os seus propósitos maravilhosos. Então, eu acho que essa coisa de ter vivido em muitos lugares, né? Eu fui alfabetizada em Belém. Pouca gente conhece Belém no Brasil, né? Eu fui alfabetizada em Belém, eu morei em São Paulo, eu morei no Rio, eu morei em Salvador, eu morei em Fortaleza, nasci em Natal, enfim. Isso tudo foi me dando, eu acho, que uma qualidade, que é a qualidade da alteridade. A diversidade, para mim, não é algo que espanta. Uhum. A diversidade me causa curiosidade, ao contrário, né? E perceber esse Brasil tão desigual me fez ter o desejo da luta pela justiça. Eu já tinha isso a vida inteira escolar, né? Eu sempre era representante de turma, sempre estava defendendo os fracos e oprimidos da escola, aquela coisa toda. E aí, quando eu fui fazer a minha escolha profissional, primeiro teve uma coisa aí com a família, né? Porque eu também era atriz, né? Fazia teatro desde sempre. E aí, claro que a minha família, classe média, disse: o quê? Você vai ser atriz? Isso não dá dinheiro, sua louca, de jeito nenhum e tal. Primeiro você faz uma faculdade decente, depois você, se quiser, você vai ser atriz. Eu falei, tá bom. Então, o que eu pensei naquele momento foi, bom, eu quero lutar pela justiça, direito, né? Imagem de tribunal, teatro. Eu falei, bom, é isso aí, vou fazer direito, porque eu já uno o útil ao agradável e vamos juntas no direito. E fui pro direito nessa perspectiva. Quando eu entrei no direito, eu me apaixonei. Me apaixonei de verdade pelo direito. Então, eu vivi um conflito. Foi aonde que você fez direito? Em Brasília. Brasília. Estava morando em Brasília. Eu fui aos 16 para Brasília. Foi a cidade que eu morei mais tempo. Eu morei 18 anos em Brasília, líquidos, né? Teve intervalos aí dentro desses 18 anos, assim, que ou seja, foi mais, mas aí intervalos que eu saí de lá. Mas líquido, eu morei 18 anos em Brasília. E aí eu fui fazer a faculdade de Direito. Nesse ínterim, meus pais se separaram, minha mãe foi estudar na Itália, meu pai foi transferido para o Rio de Janeiro, e eu falei para o meu pai, eu falei, olha, eu vou ficar, eu estou fazendo faculdade de Direito, não tem razão de eu ir embora. Tava namorando também com o pai dos meus filhos, né? E aí você assumiu aí a maturidade, né, nesse momento. Você tinha quantos anos? Foi antes de eu casar, eu tinha uns 20, 21 por aí. Bem novinha. Desculpa, qual é o seu signo? Eu não sei se você é ligada nisso. Super ligada, Carol, super. Eu adoro. Então, na astrologia convencional, eu sou peixes com ascendente em leão e lua em virgem.
Olha! Agora, na Védica, eu sou aquário com Ai, ascendente em leão e lua em leão. pois é, eu achei que você fosse aquariana, assim. Olha É, só. então, E aí é você por aí. ficou lá em Brasília. Ai, desculpa ter te interrompido, que às vezes dá um. Não, normal. Você foi fazer o direito, você se encontrou, você gostou do curso? Eu vivi Ficou. um conflito, porque quando eu estava nas matérias introdutórias do curso, eu me apaixonei perdidamente pelo direito. Era tudo, eram as respostas que eu precisava para mim, né? A Entendi. luta pelo direito, a diferença entre direito e justiça, a filosofia do direito, tanto que muitos anos depois eu me tornei professora de introdução ao estudo do direito. Olha. Mas quando eu comecei a estagiar, especialmente quando eu fui estagiar em escritórios de advocacia, que me perdoem as minhas colegas advogadas que estejam presentes, foi um baque para mim. Eu comecei a viver um conflito entre a teoria e a prática. Porque a prática do direito, pelo menos como eu a conheci naquela época, e onde eu conheci, do jeito que eu conheci, ela era uma prática muito distante do ideal de justiça que eu buscava. Então eu vivi um conflito ali que eu deixei de ser, não sei se você chegou a ver isso quando eu te contei, né, da outra vez, é, é assim, eu me desencantei. Eu me Entendi. desencantei. Eu falei, como é Você estava assim? indo pro direito super assim, né? Tô no meu propósito, é isso que eu quero ajudar as pessoas. E aí, realmente, né, no escritório, dependendo, ainda mais dependendo do escritório que você entre, né? A gente percebe que as coisas não são bem assim. E aí Mas foi aí você. terrível, porque eu acho que assim, o principal nessa época foi, eu era uma aluna que o meu apelido na turma era Claudinha Nota 10. E de repente eu virei aquela aluna que cochilava na aula, que, sabe, saía para lanchar e não voltava, dava presença e ia namorar. Eu perdi o. Eu acho que uma coisa de juventude, né? Quando a gente é muito jovem, a gente tem uma falsa ideia do mundo. E se aquilo não corresponde, se cara não bate com crachá, aí a gente. Então não quero. Então não serve para mim. Então não era isso. Só que isso é um pouco infantil, né? Uhum, Mas uhum. eu fui super infantil mesmo. Faz parte, E né? A gente crescer tem que passar por essa fase também. exatamente. E aí o que eu fiz? Eu joguei a água da bacia com a criança fora. Entende? Eu falei, o direito é isso, eu não quero me associar a esse tipo de situação. E aí nesse, nesse meio tempo, eu engravidei, né? Faltando 11 matérias para me formar. Clássico. Foi ser mãe. Não, porque o que eu senti que foi nesse período aí, né, na metade aí, mais ou menos, do seu curso de direito, que a sua vida começou a entrar num espiral, assim, né, de empregos diferentes e filhos, e rarararará, até você conseguir chegar naquele momento que você falou assim, eu me rendo à redenção, eu entrego a minha vida e estou atenta ao que você tem a me dizer, não é isso? Exatamente. E aí você vai no ponto. Porque depois dessa decepção com o direito, eu entrei exatamente nessa espiral que eu diria que é uma espiral, Carol, Zeca Pagodinho. Deixa a vida me Deixa levar. a vida me E levar. é um deixa a vida me levar que é diferente da redenção. E eu gosto de usar esse exemplo do Zeca Pagodinho, porque muita gente ouve o deixa a vida me levar como algo de leveza, de fluxo. E existe Uhum. uma diferença gritante entre se abandonar e se entregar ao fluxo da vida. A gente se entregar ao fluxo da vida, eu costumo dizer, que é você deixar que o rio da vida te leve, no entanto, com você com os remos do barco na mão. Porque aí você desvia das pedras. É um rafting. Deixar a Sim, vida te levar, entrar no fluxo da vida é fazer um rafting. sim. Mas você tem o domínio do barco. Só que você está no fluxo da vida. Você ouve o chamado e você segue. Outra coisa é você entrar no rio de
distraída, Loucura. de loucura, não vou lá, uhul. É. E aí Eu o barco vivi vira e você se essa, cola. essa, essa fase de deixar a vida me levar, eu vivi na minha adolescência. Foi quando eu comecei a trabalhar. E eu, de alguma forma, aquilo me encantou, poder, né, pagar coisas para mim, poder me dar experiências diferentes. Eu já saía à noite, então, assim, eu acabei ficando muito precoce por conta do trabalho e deixei a vida me levar. E, assim, graças a Deus sobrevivi, né? Mas né? Aprendi que a gente precisa. É óbvio que a gente não tem controle de tudo, né, Maria? Mas assim, a gente tem que tentar organizar a situação, porque senão vira um caos também. É, Você é terapeuta, né? Então você cuida de muitas pessoas. Você sente assim que tem uma fase, ou é perfil da pessoa? Porque tem pessoas que deixam a vida levar até os 50, né? E depois não sabe o que aconteceu. Não teve um planejamento e nem, né, assim, teve uma consciência do que quer e tal. O que você sente assim das pessoas que você já teve contato? É uma questão de fase de vida, é uma questão de maturidade, é uma questão de características da própria pessoa. eu acho, Carol, que pela minha experiência, o que eu vejo é que existem aí alguns fatores, tá? Eu acho que existe um fator que é o que a gente chama, tecnicamente, inclusive, de script de vida. Esse script de vida é algo que é inconsciente, mas que a gente escreve até os 7 anos de idade. E esse script de vida é um script que ele vem desde a vida intrauterina, onde a gente lindamente recebe, né? Pouca gente pensa sobre isso. E eu acho muito lindo isso no trabalho que eu desenvolvo, que não sou só eu que desenvolvo, mas eu desenvolvo dessa maneira, que é, um dia, um homem encontrou uma mulher. E esse homem depositou nessa mulher uma microcélula que continha todas as histórias e memórias do clã desse homem. Então, essa peça rara e valiosa encontrou uma microcélula dessa mulher que continha essa peça rara e valiosa que era todas as histórias e memórias do clã dessa mulher. Esse encontro, independente de como ele aconteceu, esse encontro produziu uma explosão nuclear, literalmente. Porque o núcleo dessas células se fundiu. Então, memórias e histórias desses dois clãs se fundem nesse encontro. No encontro dos seus pais, no encontro dos meus pais, no encontro dos pais de cada um de nós aqui. E as memórias e histórias desses dois clãs são, digamos assim, o preâmbulo, a introdução do nosso script de vida. Gente, maravilhoso isso. Com certeza. Daí, Tem tudo a ver, porque às vezes a gente sente, né, que a gente está dando continuidade a uma história passada, de desafios parecidos que a gente precisa, né, ultrapassar. Então você sente que é cada um, né? Depende da história de cada um, não tem como colocar em caixinhas. É isso. não tem como colocar em caixinhas. Daí acontece o seguinte: você já está lá na vida intrauterina, já firmou, já fincou sua bandeirinha no útero materno, e aí as vivências que a sua mãe passa causam impressões ao bebê que vão constituindo a forma como esse bebê percebe o mundo. Não é como ele vê o mundo, não é como ele pensa o mundo, porque ele nem pensa. É como ele percebe o mundo que está recebendo ele. E isso continua até mais ou menos 7 anos de idade. Essas impressões, essa coleção de impressões é o nosso script de vida. E nós vamos pautar as nossas relações a partir desse script. A partir daí, como todas as nossas... moldar depois? Tem como melhorar alguma coisa? Pelo amor de Deus, não fala isso pra mim que eu já tô nervosa aqui. Já deu um suador, né? Ai, meu Deus, porque olha, foi muita confusão. Até os 7 anos foi demais. Muita coisa. E aí é interessante, porque o que acontece é que depois, as fases subsequentes,
elas acabam sendo reafirmações do script. Então, eu busco inconscientemente experiências que reafirmem para mim que o script é aquele mesmo. Não é isso mesmo. Não tem gente que tem todas as oportunidades para ganhar dinheiro e não ganha? Não, tem coisas que se repetem que a gente E não repete. entende, depois pensando bem, tá lá. Eu faço análise, Maria. Então, assim, Freud fala um pouco, né, Ai, gente, esqueci até Etapas do desenvolvimento infantil. Exato. E depois todo o processo que a gente tem que desfazer ao longo da vida, né? Das Uhum. neuroses e tal. Mas voltando à sua história, então, assim, você falou que da faculdade até esse momento que você conseguiu chegar nessa plenitude e falar, eu me entrego, né? Eu me rendo aqui, eu vou acreditar e eu tenho fé, né? Numa vida, que já tem uma vida melhor para mim. Como foi esse período para você? Você falou que foi, deixa a vida me levar, mas conta um pouquinho pra gente com mais detalhes. Então, na verdade, assim, muita coisa aconteceu, né? Nisso, eu acabei me casando, engravidei, me casei, né? A gente já namorava a faculdade a faculdade inteira, nos casamos. Tive a Bela, tive o Vitor, meu segundo filho. E no meu retorno de Saturno, você que gosta de astrologia, no meu retorno de Saturno não tava legal. Já não tava meio legal. Então teve a primeira viradinha aí quando nós nos separamos, né? E nós nos separamos e aí eu fui para a vida um pouco mais consciente. Porque aí não era só um deixa a vida me levar, mas as oportunidades que Deus colocou. E aí eu coloco Deus para vocês que são da audiência, quem é meu seguidor sabe. Você pode chamar de Deus, de Alá, de Oxalá, de Oxóssi, de entidade, o que você quiser chamar, de pipoca também. E se você não quiser chamar disso, também para mim tá tudo bem. Universo, força cósmica, tá tudo certo. Essa força superior, esse poder superior, me abriu um caminho de trabalho com políticas públicas. E eu me joguei nesse caminho. Era o caminho que eu tinha e eu entendi quando esse caminho se abriu, como ele se abriu do nada, eu nunca planejei isso na minha vida. Eu entendi que era. Aí eu falei, tá, agora que eu entendi direito esse negócio de justiça. Então é isso, não é lá no tribunal, não, é aqui. Então, agora eu entendi. Pô, pai, né? Agora que eu entendi. Vamos lá. Não, então tô dentro, vamos lá. Mas já abriu um Trabalho. diálogo, né? Você também estava com Trabalho. as crianças sozinha também, né? Tava com os meus filhos e tal. O meu primeiro ex-marido, o pai dos meninos, é um excelente pai, né, para os meninos e tal, mas mesmo assim a responsabilidade das crianças quando ficam na guarda da mãe, e naquela época não tinha muito guarda compartilhada, é uma super responsabilidade. Mas eu me entreguei ao trabalho e, né, fui fundo e cresci muito rápido, né? Porque me dediquei, porque acreditava no que eu estava fazendo, acreditava mesmo, piamente no que eu estava fazendo. Construção de um Brasil melhor. Só que eu acreditava tanto que eu entrei na síndrome da mulher polvo. Não sei se alguém aqui tem essa síndrome. Já falaram aqui. Alguma live é aquele passo antes do burnout, né? Antes do burnout. É o que acontece antes. Eu sou mãe, eu sou ex-mulher, eu sou dona da casa, eu sou a profissional, eu sou, né? Super Sim. mega blaster, mulher maravilha. E a vida me parou. Porque quando a gente não para, a vida para a gente. Essa é a realidade. Se você não para, a vida te para. E a vida me parou. Eu tive uma depressão profunda em 2010, que me parou numa crise de ansiedade que eu não sabia nem o que eu estava sentindo, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Quando o médico no telefone me disse, isso é uma crise de ansiedade, aí eu desabei a chorar. Eu falei, como assim eu tô tendo uma crise de ansiedade? Né? E você foi calminha, assim? Se eu sempre fui calma, É. as pessoas dizem que eu sou calma. Eu acho que eu tô melhor agora.
Eu acho Ah, que eu eu tô melhor agora. certeza, depois que você encontrou essas terapias maravilhosas. Mas foi nesse momento aí do que o médico falou do pânico que você começou a buscar um tratamento diferente para você? Começou a querer entender melhor ou não? Ainda não. Não, na verdade não. Sabe por quê, Carol? Aos 12 anos, meu pai fez uma segunda graduação. E essa segunda graduação que ele fez por diletantismo, só porque ele gosta de estudar mesmo, foi em psicologia. Como eu era primogênita, eu adorava ter a atenção do meu pai, então eu lia os livros de psicologia dele, para ter a atenção dele, para discutir com ele. Isso eu entendo hoje, na época porque eu era muito interessada, né? E naquela época, aos 12, né, que coincide com a época em que eu tomo consciência de que a minha vida era diferente das outras meninas, eu vivia me mudando, foi aí que eu tomo consciência. Eu tive um insight naquela época que foi o seguinte: quando eu for adulta e eu tiver o meu dinheiro, eu vou fazer terapia, porque o único lugar seguro é o autoconhecimento. Esse Isso foi um insight. Então, aos 25, quando meu avô faleceu, eu busquei terapia. Eu já podia pagar, né? Eu já tinha o meu dinheiro, então eu fui fazer terapia. E desde então eu fazia terapia, eu era cliente de terapia, passei por Gestalt, por psicanálise, por várias abordagens psicoterapêuticas. Eu já estava nesse processo de autoconhecimento. Mas quando o burnout me pegou, e naquela época nem existia essa CID, burnout, era depressão que chamava, né? Isso foi um baque para mim. E eu acho que foi ainda mais um baque porque eu cuidava do meu autoconhecimento. Eu disse, mas como assim? Eu tô me cuidando? eu sou tão bem resolvida, né? Tô tão bem resolvida? Faço terapia, tô até fazendo um aprofundamento aqui em terapia corporal? Como assim? Só que aí eu aprendi uma outra coisa muito importante, que a arrogância é o primeiro passo para a queda. É verdade. Então, naquele momento, eu acreditava de verdade. Eu tinha o uniforme completo, bota vermelha, aquele negócio dourado aqui. Eu realmente acreditava que eu era Mulher Maravilha. E eu acreditava na minha loucura, naquele momento, que eu estava dando conta de tudo. Eu realmente acreditava que eu estava dando conta de tudo. Então, quando a depressão veio, que eu tive o afastamento médico por 30 dias, e que eu resolvi me isolar numa casa de praia, eu parei. E quando a adrenalina dessa loucura toda foi baixando, eu olhei em volta e a minha vida estava um caos. Ai, gente, olha. Foi quando eu parei que eu percebi que estava um caos. Eu percebi que os meus filhos tinham pedido para ir morar com os pais. Certamente não era pelos belos olhos do pai. Eu percebi que eu estava vivendo uma relação bem questionável. Eu tinha um namorado, um homem admirável em vários aspectos, mas a relação não estava legal. Eu percebi que eu achava que eu me cuidava porque eu fazia terapia. Mas eu comia pizza toda noite, eu almoçava salgadinho, eu virava a noite no trabalho. Eu saía de um avião, entrava em outro para viagem de trabalho. Eu não parava. Eu estava com uma locomotiva totalmente desgovernada. E eu estava falida financeiramente, ainda por cima, mesmo ganhando um bom salário. Deus Maria. E aí, como é que a pessoa consegue? Porque assim, para a gente conseguir ter assim uma segurança de continuar, né, no momento desse, a gente precisa estar segura. Como foi? Como é que você conseguiu voltar a confiar de que você dava conta, que você ia estruturar a sua vida? Então, eu acho que esse tempo que eu passei lá no litoral, inclusive revisitei agora o lugar, exato lugar onde eu estive há 12 anos atrás, né? Que é um município chamado Icapuí, na fronteira entre Ceará e Rio Grande do Norte. Nesse momento de isolamento, aconteceu algo que agora, agora eu digo mais recentemente, olhando para trás, eu percebo, eu voltei para casa.
eu voltei para mim. Esse tempo para mim, em que eu voltei para o meu corpo. Eu acredito verdadeiramente que a vida acontece no corpo. E é pelo corpo que a gente, inclusive, faz a nossa conexão espiritual. Então, eu voltei para o meu corpo, eu apaziguei, eu parei para escutar o meu ritmo. O meu próprio ritmo, não o ritmo que diziam que tinha que ser no trabalho, que a sociedade diz que tem que ser para uma boa mãe, que o mercado diz que tem que ser para a imagem, para o salário, para a remuneração, para o carro que você tem que ter, para o celular que você tem que ter. Nesse momento que eu voltei para casa, eu parei para escutar o meu corpo. E aí eu descobri que horas que eu gostava de dormir. E eu descobri a hora que eu gostava de acordar. Eu descobri as horas que eu sentia fome. Porque nós somos adestrados a almoçar entre meio-dia e 1h da tarde. Sim. Mas quem disse que é assim, né? Então, essa escuta atenta do meu corpo, essa análise do cenário, que era uma das minhas atribuições no governo, fazer análise de conjuntura, essa análise de cenário da minha própria vida me mostrou o caos em que eu estava e me apontou direções. E com essas direções mais claras, então, eu comecei uma trajetória que eu já tinha dentro de mim, que era fazer uma transição de carreira. Eu não queria mais o ritmo que eu estava vivendo. Eu acreditava ainda, e acredito até hoje, em tudo que eu fiz no governo federal. Acredito muito na questão do trabalho pelo coletivo. Não deixei de acreditar nisso, tanto que hoje trabalho de alguma forma também nessa perspectiva. Mas entendi que aquela máquina de moer carne em que eu estava inserida não dava mais. Eu já tinha contribuído bastante. E agora era hora de deixar outras pessoas contribuírem e eu ir cuidar de outra coisa. E foi o momento em que eu me dei conta. Eu encontrei com essa menina de 12 anos. Porque lembra, o script é escrito até o 7. Sim. E eu me reencontrei com a menina de 12 e ela me disse, mas vem cá, você não era a criatura que acreditava que o lugar seguro é o autoconhecimento? E foi um momento em que eu decidi que eu ia levar aquela formação que eu estava fazendo para aprofundamento pessoal, eu ia levar ela para o campo de uma transição de carreira. E ia fazer o trabalho que eu acreditava fazer, que era ajudar outras mulheres a se perceberem, porque nós mulheres não nos percebemos no mundo. Isso. A gente tem tanto tem que, a gente tem que se comportar, a gente tem que se casar, a gente tem que, e não tem nada de errado em nada numa dessas coisas. A gente tem que se formar, a gente tem que ter filhos, a gente tem que ter uma casa na praia, a gente tem que estar linda, a gente tem que ser jovem. É tanto tempo. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que também é uma grande questão assim para nós. O momento em que a gente passa a olhar para a nossa vida, se preocupar mais com a gente, ao invés de ficar, né, se comparando ou querendo atender o que a sociedade diz para a gente, é porque isso precisa de coragem. Porque eu tive já, graças a Deus, esse momento de não estar muito preocupado com o que estão pensando, ou deixa de pensar sobre mim, e pensar no que eu estou interessada, no que eu gosto de fazer. Mas a gente recebe umas pedradas, né? Assim, quando a gente decide assumir a nossa autenticidade e ser fiel a nós mesmas. Para você foi difícil esse momento? Se eu dissesse para você, Carol, que foi fácil, eu ia estar mentindo descaradamente. Não é fácil. É possível. É simples, mas não é fácil. Não é fácil porque é isso. A chuva de críticas é muito grande. Vou te dar um exemplo corriqueiro. Muito corriqueiro. Quando eu decidi deixar o meu cabelo sem tinta. Eu decidi deixar o meu cabelo sem tinta aos 40. Eu sempre tive fios brancos. Meu pai teve fios brancos muito cedo. Antes dos 30 eu já tinha fios brancos. Então eu pintava.
Aos 40 eu meio que cansei dessa história, porque vamos lá, né? De 15 dias no salão, pode ser divertido por um tempo, mas lá quando vira obrigação fica chato. É chato, Então, é né? divertido porque assim eu quero fazer umas mechas, é divertido porque eu quero de repente fazer uma escova, é divertido porque eu quero ter uma outra, né? Eu quero aparecer com uma cara diferente, é muito divertido. Agora, se isso é uma obrigação, porque tá aparecendo pedaço de raiz, começa a ficar muito chato. E isso aconteceu comigo. E eu lembro que eu cheguei pro meu cabeleireiro, pro Hélio, lá em Brasília, e eu disse assim: ai, olha só, eu tenho essas duas mechas, na época eu só tinha essas duas mechas. Eu tenho essas duas mechas aqui, eu tô querendo parar de pintar. E o restante era só uns fiapinhos assim, tá vendo? Soltinhos, né? Sim. E aí ele disse: você vai parar de pintar? Mas você tem só 40 anos? Não, mas olha só, Maria, não vamos fazer isso não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado, nem eu nem você. A gente deixa as duas mechas, mas a gente continua pintando todo o resto. Eu falei, tá, ok, nem eu nem você. E aí ele falou, e aí quando você chegar nos 50, a gente deixa. Beleza. E eu comecei a deixar. E foi muito bom. Foi Não, muito bom, foi muito confortável para mim. sabe que assim, Só que as críticas vieram. ah, é? Porque Aquelas você tá perguntas. pinta. Pois é, Não, eu porque também amo. Eu também você super amo. eu vou ser honesta, assim, nem todo mundo assim, valoriza a estética própria com o cabelo branco, porque às vezes o tom de pele, não sei, acontece, não fica tão bem. Mas para você caiu muito bem. Não sei se assim, você tem um olhar muito expressivo, né? E acaba que traz muita personalidade para você também. É, eu Desculpa, que eu acho. estou te dando opinião. Não, maravilhoso, eu acho Estamos ótimo. aqui conversando como amigas. Não, mas adoro, adoro é desse jeito mesmo. O que que acontece, Carol? O que eu percebi foi o seguinte, umas coisas muito curiosas. A primeira coisa muito curiosa é que eu recebi mais críticas, acredite, de mulheres do que de homens. Ai, gente, isso é muito triste. Era sempre assim, era sempre. Outro dia eu vi um Reels muito engraçado, que era, posso fazer uma crítica construtiva? E aí acho que a pessoa que tem esse áudio, ela diz assim, não estou construindo nada não, obrigada. É porque sempre vinha essa coisa, não é porque eu acho que te envelhece, não é porque parece que você tá desleixada. Não, e olha que meu cabelo sempre foi muito bem cortado. Hoje ele até tá preso porque, né, não tá limpo, na Tá verdade, né? linda. Velho. Eu vi suas fotos. Gente, vocês têm que entrar no Instagram dessa mulher. É de um poder, assim, você tem, né, uma liberdade diferente, né? Não sei te dizer. Eu não E, te e conheço aí é que eu vou chegar pessoalmente. e aí é que eu vou chegar no ponto. O que acabou me surpreendendo muito é que o feedback que eu recebo dos homens é incrível. Não, você é uma mulher belíssima. Às vezes é um feedback que não é nem uma cantada. Eu tava morando no Rio, tava saindo do Carioca da Gema, esperando um amigo meu que tava pagando a conta, tava aqui do lado de fora, aguardando ele pra gente sair. Tava lá, encostado, fim de noite, aquela coisa. Uhum. E aí veio um homem lá de dentro, e o homem chegou, parou na minha frente, olhou nos meus olhos e falou assim: você tem noção do poder que você tem? É Aí eu verdade. olhei meio espantada, fiquei meio desconfortável no sentido de falei, ó, não canta, né, que eu tô com amigo, né? E aí e eu acho que ele sentiu um pouco esse desconforto, ele virou e falou assim, não, não é cantada não, mas eu precisava te dizer isso, porque eu te observei a noite inteira, você tem noção desse poder? Então, eu já recebi esse feedback N vezes de homens, de que é bonito, de que é atraente, de que é encantador, de que é poderoso, de que demonstra segurança, autenticidade. Então, isso foi uma coisa, demandou coragem olhar para as outras mulheres. Porque das outras mulheres, hoje em dia acontece muito raramente. Muito raramente acontece. Eu tenho, assim, uma ideia sobre isso. Eu li aquele livro Mulheres que Correm com Lobos, né? Que correm com lobos. E tem um momento que eles falam algo do tipo assim: quando uma mulher se desprende do rebanho e assume o que ela é, o que ela quer e tal, né, e toma posse da vida dela, existe as outras não querem
que ela faça isso, porque aí é o espelho do que elas não estão fazendo, né? E aí existe essa luta para que volta para cá, porque esse que é o lugar onde todas nós nos sentimos bem, né? É. Eu acho que tem, sim, tem uma questão assim feminina. Você sabe que os meus projetos todos, todos os projetos que eu me envolvo, tá, na minha produtora, é a respeito disso, da gente ampliar diversas vozes femininas, para a gente começar a nos conhecer e aprender a conviver com as diferenças e a abraçar as diferenças. Então, tem um projeto que se chama Passaporte Feminino, que a ideia é viajar o mundo e conhecer diversas culturas femininas, como cada mulher pensa, e que tudo bem cada uma ser do seu jeitinho, tudo bem a gente assumir quem nós somos, né? Porque realmente você não me surpreendeu quando você falou a respeito das críticas que você recebeu vindo das mulheres. Bom, então você chegou nesse momento que você se sentiu com coragem de assumir quem você era, mas dona de si. Precisa também de uma certa persistência nesse caminho. E eu costumo dizer aqui também que não é uma coisa assim, não é um caminho fácil, né, Maria? Não é, a gente não pode dizer. Então, você tem que ter uma resiliência, porque nem tudo vão ser flores. A gente vive numa sociedade extremamente machista. Então, a gente sofre muito, sim. Eu, quando me separei, assim, eu senti muito. Minha mãe dizia, olha, quando você se separar, você vai ver que a mulher, ela é excluída. Ela é colocada num lugar assim diferente. Você não está mais ali fazendo parte daquele grupo. E foi difícil. Eu precisei persistir, né, assim, no que eu queria. Eu já tinha uma ideia muito forte do que eu queria. Mas eu imagino que para você também deve ter sido muito difícil, porque assim, você já tinha passado por várias experiências profissionais e aí as pessoas começam a questionar esse lado também. Mãe de 2 filhos, seus filhos já tinham quantos anos nessa época? Quando aconteceu isso, eles estavam na adolescência. Eles estavam na Nossa, adolescência, o que que é não é um nada. momento também crucial para eles, né? Hoje está tudo adulto, Isabela já está no retorno de Saturno dela, Vitor está se formando em arquitetura lá no Canadá, tá ótimo. Mas assim, foi necessário coragem e foi necessário persistência, porque também a gente não acerta de primeira, né, Carol? A gente tem que bater nas portas. E quando a gente erra, gente, eu me chicoteio, Maria, de uma forma que você não faz ideia. Você não faz ideia. Isso eu estou Mas tratando agora só. mas aí eu vou te contar um segredo que eu conto para as minhas alunas. Segura essa. É assim, ó. Quando a gente se chicoteia, isso é neurociência pura. Quando você faz algo que dá errado e você se chicoteia, a tendência é você zerar essa conta. Fiz merda, desculpa o palavrão. Fiz merda, me chicoteei, pronto, zerou a conta. Aí você se autoriza a fazer de novo. Então, na verdade, o que eu ensino para as minhas alunas é: pisou na bola, se acolhe. Se coloca no colo. Prepara teu chá predileto. Coloca a meinha. Enfia debaixo da coberta. Coloca seu filme predileto. Aquele bem antidepressivo mesmo, que você já viu 15 vezes. E se acolhe. Porque é difícil. É difícil. A gente é cobrar. Eu acho que depois que eu me separei, existe uma cobrança assim, já que você quis essa vida, né? Essa vida independente, é uma vida, gente, pelo amor de Deus, não estou fazendo nada demais, eu tenho meu trabalho, tudo bonitinho. Mas já que você quis essa vida, você tem que ter muita responsabilidade. Olha lá, não vá virar igual fulana que vive na noite, ou que bebe, ou que cai, ou que leva homem para casa, ou que isso, ou que aquilo. Gente, é demais, assim, né? E não é nada disso, a gente só está tentando se descobrir, entender o que a gente gosta realmente, né? Eu fiquei 16 anos casada, eu casei com 19, me separei com 35. Para mim era uma outra vida. Então, eu casei não, comecei a namorar com 19. Mas assim, foi um processo para mim, para eu entender qual seria o meu lugar no mundo naquele momento.
E aí você toca um ponto importante, que é o lugar no mundo. Vou deixar você concluir seu raciocínio, mas vou deixar a audiência Não, eu já aqui concluí, pensando. eu quero ouvir de você. Eu estou contando para te falar assim, do que foi, como foi para mim. E eu queria muito ouvir de você, porque você já tinha uma certa sabedoria, você parece assim, já tinha uma maturidade maior, né? Quando você passou por isso tudo. Tinha, mas eu também digo sempre que a gente tem sempre muito o que descobrir a nosso respeito. E eu me surpreendo sempre muito comigo. E hoje eu tenho a tranquilidade de me permitir me surpreender com as coisas que eu descubro. Às vezes eu dou risada, Carol. Às vezes eu dou risada de uma pisada na bola minha. Quando vem o insight do porquê que eu dei aquela pisada na bola, que às vezes não é nada técnico, é alguma coisa emocional, algum gatilho que foi ativado, eu paro e falo assim: eu não acredito que eu passei 53 anos para descobrir que esse gatilho aciona desse jeito. Eu Cara, não acredito, sabe? É, esse processo todo, eu acho que tem um diferencial aí que acho que pode ajudar outras mulheres, né? Eu acho, não, eu tenho certeza, é o que eu tenho feito, né? Ajudado outras mulheres compartilhando a minha experiência, do que funcionou para mim, né? E algo que foi uma chave importante para mim foi saber para que direção eu estava indo. Saber a direção. Não é saber o quê, é saber a direção. Então, ser leal a minha essência, quem eu era, sempre fui, que é essa pessoa que acolhe a diversidade, que acredita, e eu acredito de verdade, que quando uma mulher se cura, todo um sistema se cura, porque nós somos as matrizes da raça humana no planeta. A gente não pode esquecer disso. Casadas, solteiras, gandaieiras, não gandaieiras, nós somos as matrizes da raça humana no planeta. E isso é um poder. Todo poder vem com responsabilidade. É verdade também. Mas nós somos as matrizes. Portanto, o que nós transformamos em nós reverbera como uma pedrinha que a gente jogou no lago para todas as mulheres. É a história do exemplo, da representatividade, né? é isso. Então, se uma faz, E a gente só educa pelo exemplo, né? exatamente. Então, essa é uma coisa importante. A segunda coisa importante que eu aprendi caindo de boca no chão foi fazer planejamento. Porque, como eu te disse, né, eu tenho uma questão que eu tô sempre lapidando, que é o tal da autoconfiança, né? Eu, às vezes, tenho autoconfiança demais. E aí, o que acontece? Eu comecei a fazer a transição, estudei, fiz terapia para conseguir transicionar de advogada para terapeuta. Porque vamos combinar, do ponto de vista social, é uma queda. Uhum. É como você deixar de ser Mas engenheiro para ser. Você deixa de ser engenheiro para ser professor de matemática. E é os isso. professores de matemática são incríveis, os professores são as figuras, para mim, mais importantes da sociedade, porque nos formam a todos, mas, na visão distorcida da nossa sociedade, ser engenheiro é mais importante do que ser professor. Vai Uhum. entender, né? Da mesma forma, deixar de ser advogada para ser terapeuta, né? Então, tem uma. O segundo ponto que eu quero destacar é que eu achei que era só ir lá. Quando eu tomei coragem para assumir isso, era só ir lá e fazer. E não era só ir lá e fazer, porque toda nova caminhada, todo novo caminho exige de nós os primeiros passos. E os primeiros passos pedem de nós humildade, de saber que eu estou pisando num território novo, numa terra nova, e por mais que eu tenha me preparado, que eu tenha estudado, que eu tenha vivência, esse não é ainda o meu território, é um território que eu vou conquistar. É isso. E aí isso foi importante, porque eu caí de boca de novo na hora que eu fiz a primeira vez a transição. E eu tive que dar 2 passos para trás, voltar para o governo federal e me aprumar, e aí sim fazer um planejamento de transição de carreira, que foi em 2017. Aí sim eu fiz a transição completa. Eu saí de E você cidade grande. considera que foi nesse momento que você encontrou o seu lugar, né? Que é o que a gente ia falar. Você, assim, quando você termina aquele vídeo que eu assisti,
como encontrar o seu lugar no mundo. E hoje você tem a jornada, né? Que é a jornada do encontro, do amor, não é isso? Eu tenho jornada Então, do saber e do amar. é saber amar. Saber amar. A gente tem, na verdade, a gente tem um sistema que chama Sistema Saber Amar, né? É um sistema que é composto de uma trilha. Essa trilha começa com a roda de cura para mulheres. Ela da roda de cura, as mulheres vão para o Viver em Plenitude, que na verdade até pouco tempo atrás chamava No Ponto da Virada, mas eu tive uma questão com marca, então eu tive que mudar o nome. Viver em Plenitude. No Viver em Plenitude, as mulheres vão para a travessia, e da travessia elas vêm para o Clã das Peregrinas, que é um lugar especial que elas são selecionadas. Não basta se inscrever e entrar, não basta nem ter resposta pagar, tem que ser selecionada para ir. Então, essa um trabalho trilha. de mão dupla, né? Assim, a pessoa precisa estar realmente. Exatamente. É um Agora, lugar onde a mulher já está pronta para contribuir também, e aí a gente vai trocar e a gente vai tecer juntas mais caminhos de solução para outras mulheres ali, né? não, é um trabalho belíssimo. Agora, você está fazendo um bem geral para a sociedade, mas queria fazer uma última pergunta. Por que que você optou mulheres de 50 anos? Se eu não me engano, é uma jornada para mulheres de 50 anos, não é isso? 50 ou mais? Exato. Na verdade, eu falo com mulheres 50 a mais, porque esse é um marco importante, os 50 anos, né? Inclusive agora, assim que eu sair dessa live, eu vou dar outra live. A gente está em semana de aquecimento, porque na semana que vem eu vou fazer uma vivência gratuita em 4 dias. Ó, gente, presta atenção, hein? Aproveitem. E que chama Menopausa, o Fogo Sagrado. Para a gente olhar para as crenças que a sociedade nos coloca a respeito da menopausa e desse momento de vida que a gente está vivendo. E aí é falar sobre o momento dos 50 anos. Mas eu tenho alunas de menos de 50 que querem se preparar para esse momento dos 50, porque já sabem que é uma transição importante na vida. Então, eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que fez 50 e ela está passando assim por diversas questões hormonais, o útero, tireoide. Gente, foi uma mudança. Aí os calores e tal. Eu falei assim, nossa. Aí ela fala, Carol, aprenda para você se preparar antes, porque é um momento realmente muito desafiador. E a minha mãe hoje tem 73, e eu percebi que depois dos 60, assim, para ela foi muito difícil voltar a encontrar um propósito, voltar a ter uma vida plena, sabe? Sem querer se colocar só no lugar da avó. Então, eu achei seu trabalho tão fundamental, porque as mulheres ficam esquecidas, parece que, né, acabou. Então, eu fiquei assim, gente, assim, genial essa sua ideia. Na Bom, verdade, então não é só para mulheres de 50, porque tem muitas que também precisam, né, dessa ajuda aí, dessa jornada que você criou. Na verdade, assim, né? A gente vai, quando a gente entra nos 40, a gente, sobretudo a geração que está vivendo os 40 agora, eu acho que é o teu caso, tá, né? Vou fazer 40 esse ano, gente. Então, ai, meu Deus. exatamente. O que acontece? A gente ainda tá com 40, eu me sentia desse jeito aos 40. Super jovem. E é verdade. Se a gente tem uma expectativa de vida de 80, 40 é a meia idade, mas a nossa 40, quando a gente olha para as nossas mães ou 40, a gente diz assim, caramba, tô bem melhor na fita, né? E a gente então vai seguindo. Só que internamente, não sei se você está passando por isso, se não está, daqui a pouco isso vai começar a bater aqui, a gente começa a se questionar, mas era isso mesmo? Mas será que é só isso? Eu tô na fase da euforia. Maravilha. Eu tô amando, eu vou te falar, eu tô amando a minha vida. Graças a Deus. Não que tá tudo dando certo, dá muita bobagem, muita coisa errada. Eu tenho que me esforçar, desculpa, porrada por tudo quanto é lado. Mas eu tô gostando da experiência, que pela primeira vez eu sinto que eu peguei as rédeas, sabe como é? Uau! É isso. Então, o que acontece? Muitas mulheres pegam as rédeas nessa fase. Mas eu atendo mulheres de 40, de 45, de 47,
de 50. Eu tenho alunas de 71 anos, Carol. Olha, eu vou falar com minha mãe de você, ela tá precisando de você na vida dela. E aí, o que que acontece? Muito porque a sociedade nos coloca nesse lugar, que uma vez que a gente não é mais produtiva, e leia-se, produtiva, nossos úteros não servem mais para gerar mão de obra para o mercado, então, então a gente não serve mais para nada. Essa é uma discussão que está muito contemporânea, né? E aí, as Semana gerações... passada eu conversei com a doutora Joyce Lima, que fala sobre... Ela é psicóloga e sexóloga. Você conhece ela? Não, mas já quero a indicação. Maravilhosa. Ela está na live da semana passada e ela fala sobre sexo depois dos 50, né, 60. E aí eu perguntei para ela, né, como é que a mulher fica, né? Porque eu ouvi de uma ginecologista, ela falou, aproveita seus últimos 10 anos como se a vida fosse acabar. Eu falei, meu Deus, eu não quero que acabe, porque a gente acabou de descobrir maravilhas agora, porque... Não. Né? E isso esse é um dos mitos que eu, inclusive, vou falar hoje, na live da Agora em Seguida, é exatamente um dos mitos sobre menopausa. Porque durante um período, realmente a libido dá uma caída, tem uma série de modificações, né, no nosso aparelho genital, etc, etc e tal. E como há essa crença, esse mito de que a vida acabou, especialmente as gerações anteriores à minha, que é a geração de 50 anos que hoje questiona isso, elas acreditavam que acabou. Elas acreditavam que elas não eram mais atraentes, elas acreditavam que os homens não iam querer nada com elas. Isso é verdade em parte. Muitos homens se interessam sim por mulheres mais velhas. Eles querem realmente mulheres que já tenham uma caminhada na vida. Né? Não é um fato dado que eles não se interessam. Não, gente, e tem gosto para tudo, né? Assim, a gente não tem que pensar. Eu acho que é mais uma. Bom, eu aqui dos meus 39, estou falando, posso estar falando um montão de bobagem, tá? Mas eu acho que a postura, eu acho que a sua postura traz um sex appeal, traz uma inteligência, uma coisa, um semblante interessante de uma pessoa que a gente quer se aproximar, que a gente quer conversar. Mas quando a mulher se coloca tanto para baixo, pronto, acabou, você é avó, não vou mais arrumar meu cabelo, não vou mais fazer sobrancelha, sei lá, enfim. Não quer fazer, também não faz, mas assim, ter a vaidade de se cuidar. É isso. Na verdade, a gente volta lá para o início. É não deixar a vida te levar. É seguir o fluxo, mas como chama? Com os remos na mão. É com os remos na mão. É sabendo em que direção você quer ir. Por quê? E aí eu vou fechar, porque 19 eu tenho que entrar. Já tem uma hora. Tô em cima. Mas é importante dizer isso, quer dizer... a gente tem mais 30 anos pela frente. Você tem mais 40 anos pela frente, Carol. 40 anos é exatamente a vida que você já teve. Você tem ela todinha daqui para frente. É isso. Vamos agarrar, vamos fazer tudo que a gente vai fazer? Vai ficar cuidando dos netos? Depois dos bisnetos? Oi, né? A gente tem que aproveitar, tem que curtir os netos, não é isso? Bom, Maria, vou me despedir. Eu queria primeiro te agradecer muitíssimo. Adorei te conhecer. Pessoal, vai lá, me dá seu arroba. Qual é o arroba? É arroba Maria Cláudia Cabral. Ela vai lançar agora a jornada dela. Então sigam a Maria, porque realmente vai fazer diferença. Eu estou sentindo que ela tá com pressa, né, Maria? Mas eu tô aqui com você. É que eu tô só já botando o título aqui no meu outro celular para não começar atrasada. Não, é isso, gente. Sigam a Maria, tá? Ó, beijo. Maria, quer se despedir? Dar algum recado? Quero me despedir de vocês. Vou até já ligar a minha de cá. Quero me despedir de vocês agradecendo a presença de todas e todos, que eu vi que tem homens também aí passaram pela nossa timeline. Te agradecer muito, Carol. Foi um momento super especial. Estou muito feliz de ter te conhecido. Eu também. E eu acho que o projeto Acorda Alice é um projeto necessário. Ai, obrigada. Eu já tenho um ano que eu tô aqui
E eu faço com o maior amor do mundo, viu? Porque realmente me encanta a história das pessoas. Eu gosto de ouvir, gosto de trocar e de aprender. Eu aprendo muito aqui. E ó, me caça, sucaça. Então, Ah, depois que passar esse tsunami aqui da abertura de vagas, sim, então sim. para a gente conversar do lado de cá. Ah, e Vai ser eu vou ótimo. mandar minha mãe ligar para entrar em contato com você para entrar nessa jornada aí com as suas alunas. Tá Tá bom? joia. Beijo Gente, grande. beijo. Até a próxima quarta. Obrigada aí por quem está aqui, tá? Beijão. Tchau, boa noite.